Então, gente, depois de algum tempo nós nos reencontramos aqui para conversar sobre a questão dos extraterrestres. Nós já fizemos 5 encontros, né, em que nós abordamos, digamos assim, o que os especialistas no fenômeno, né, de várias procedências, falaram sobre o fenômeno em si, não é? Abordamos a questão das abduções, descrevemos alguns casos que ficaram famosos na história desse fenômeno, não é? E só alguns, porque tem muitos casos, né? Abordamos também como que o fenômeno hoje ele movimenta milhões de pessoas, né, em termos de crenças, etc. Há movimentos religiosos em torno desse fenômeno, de gente que não estão satisfeitos só de serem abduzidas, né, mas chamam os extraterrestres através de rituais, que parecem até rituais espíritas, né? Tem seitas espalhadas pelo mundo inteiro. E bom, e esse miasma, né, essa atmosfera, ela entrou de cheio dentro do Vaticano, não é? E nós vamos contar uma historinha só de como que isso aconteceu em relação ao Vaticano, porque a partir da próxima semana eu vou analisar um livro do astrônomo chefe da Espécula Vaticana, que existe desde o século XVII, que é o Observatório do Vaticano, né? Em Castel Gandolfo. O primeiro observatório instalado no Vaticano foi lá, e continua, o observatório continua lá, e desde o início essas observações astronômicas dentro da igreja foi obra dos jesuítas, e continua sendo, né? Então, o caso do extraterrestre entrou então por várias vias dentro do Vaticano, né? Nós vamos ver uma historinha pequena, só para vocês terem uma ideia. Tem muita coisa que eu deixei de fora aqui, né? Pode passar aí. Então, em 1978, depois eu vou recuar no tempo, foi aquele ano que teve 3 papas, né? O Paulo VI morreu, o João Paulo I foi eleito, depois morreu, depois João Paulo II foi eleito. Esse ano é curioso porque ele é marcado do ponto de vista dos objetos voadores não identificados, com várias aparições em Roma e nas imediações de Roma, não é? Pode passar. Então, 14 de setembro, né? 5h30 da manhã, as pessoas avistam um objeto triangular. Sempre essas formas a gente já viu que muda, né? Mas esse era triangular, né? Pessoas também avistam um objeto em forma de charuto, uma outra forma também comum, né, dos OVNIs, em Florença, né? Polícia toma contato com esses relatos, os guardas do Vaticano, enfim, o pessoal da área de aviação civil, né? Então isso está registrado, né? Pode passar. Então, 14 de setembro, 16 de setembro, né?
Polícia rodoviária perto de Roma recebeu chamadas de um triângulo luminoso de um feixe de luz esverdeado. Também típico de aparecimentos desses objetos, né? Tá certo? Pode passar. 14 de dezembro, né? Aí tem fotografia, né? Pessoas testemunham e fotografam um objeto em forma de donut, né? Aquela rosquinha, né? Que emitia raio esverdeado sobre Roma. O Departamento de Polícia de Roma confirmou o avistamento. Então, várias pessoas viram, né? O objeto em Roma. Né? Aqui nós temos Roma e Florença. Né? E aqui é um artigo de jornal, né? Relatando esses fatos e claro, como é artigo de jornal, a linguagem é, enfim, jornalística como a gente conhece, né? Então, objetos voadores notificados iluminam os céus da Itália, né? Isso no ano, isso não é uma coisa incomum, né? Em lugar nenhum, e em Roma e em outros lugares também não é incomum. Então, isso aí é uma reportagem que fala sobre tudo que nós descrevemos anteriormente, né? Pode passar. Então vamos voltar no tempo agora. Então esse nosso amigo aí, Carlos Alberto Perego, ele é uma figura importante nessa história porque ele era cavaleiro do Vaticano e cônsul em Roma. Ele se tornou um pesquisador de OVNIs famoso, escreveu livros, etc. E ele é por muitos considerado, digamos assim, quem introduziu o assunto no Vaticano de forma mais perene, né? Antes do Concílio Vaticano II, tá? Então tá aí a figurinha dele com várias medalhas, ali deve ter até tampinha de Coca-Cola, enfim, mas tá aí a figurinha dele. Pode passar. Então ele narra, isso aqui é uma fotomontagem da narrativa do Perego, 6 de novembro de 1954, então estava reinando Pio XII, né? Tá certo? Então esse aparecimento sobre o Vaticano mesmo, inclusive a montagem faz alusão aí ao Vaticano, né, em cima dele. Então esses objetos, pode passar, esses objetos ficaram o registro da época, né? Como é que ficou o registro, né? Segundo o diplomata italiano Alberto Perego, na época trabalhando em Roma, foi mais tarde anexado ao consulado italiano em Belo Horizonte, Brasil. Então ele viveu aqui na nossa cidade. Centenas de pessoas assistiram a uma exibição de numerosas pequenas luzes, como pontos brancos, por vezes com um pequeno rastro branco, que se formaram e reformaram em padrões geométricos aproximados que se assemelhavam sucessivamente às letras V e X, depois separadas em duas curvas serpentinas que se deslocavam em direções diferentes. Então, dá para vocês imaginar a cena, né? Então, esse diplomata, não é? Ele viveu na nossa terra. Nós vamos ver outra alusão ao Brasil no próximo slide. Pode passar. Então, o Perego escreveu sobre esse evento nos livros dele, tá? Escreveu vários livros. Então, aqui outra descrição. Aqui, ó. Ao meio-dia, uma grande formação de 20 máquinas, a maior formação que eu já tinha visto, surgiu do Oriente. Isso é a descrição do Perego. Voando em direção à Hóstia, e quase imediatamente a seguir viu a formação semelhante de mais de 20, vindas em direção oposta,
ou seja, de hóstia. Os dois esquadrões em V convergiam rapidamente até os vértices dos dois Vs se encontraram, até que, né? Formando assim uma perfeita cruz de Santo André, de 40 máquinas, com 10 para cada barra. A convergência ocorreu a uma altitude estimada de 7.000 a 8.000 metros, sobre o Travestere Monte Mario, distrito de Roma, e consequentemente sobre a própria cidade do Vaticano. O que é Cruz de Santo André? Cruz de Santo André, procura aí, mostra para... É. Se você procurar na internet, você vai achar. Tá. Então, outra descrição, né? Pode passar aí. Sim, aqui ele segue dizendo, né? O próprio Perego, isso é tudo citação dos livros dele. Depois visitei o Observatório do Vaticano em Castel Gandolfo, a Spécula Vaticana, né? Perto de Roma. Ali o diretor da Spécula Vaticana, Padre Zilwes, informou que por volta das 11 horas da manhã do dia 12 de novembro, um padre brasileiro que estava de serviço no observatório tinha visto alguns objetos estranhos passarem 2 vezes por cima do observatório, muito baixo, a uma velocidade tremenda e sem som. Então, o Brasil está participando disso heroicamente, né? Tá certo? Então, pode passar. Perego foi ligado a Giulio Andreotti. Ele tinha muito boas relações em Roma, né? 7 vezes primeiro-ministro italiano pelo Partido Democrata Cristão, ligadíssimo ao Vaticano e aos Illuminati. Sob seus auspícios, Perego fez extensas pesquisas sobre OVNIs enquanto viveu. Então, o pessoal, gente fina, né? Não é? Pode passar. Bom, surge essa figura estranha aqui agora, tá certo? George Adamski. Depois vocês anotam esses nomes, procuram na internet, tem muita coisa interessante que não vai dar tempo da gente. Então, o George Adamski, então, da esquerda para a direita, o primeiro é o Perego, tá certo? Segundo e terceiro, tem o nome delas aqui. A terceira é uma mulher, psicóloga suíça, tá certo? Que já não é uma boa referência. E aqui está o George Adamski, o mais à direita. Esse cara, por que eu coloquei aqui o Swedenborg do século XX? Ele recebia mensagens dos extraterrestres, entendeu? Dos venusianos que falam, né? Ele conversava telepaticamente com eles, por sinais. Então era mais ou menos como o Swedenborg lá, né? Se vocês procurarem os livros desse cara, tem milhares de livros dele, assim, tem 10, 15 livros que ele escreveu. E esse cara é muito engraçado, porque se vocês procurarem na Wikipedia, vocês vão ver, a vida pregressa dele é toda complicada, bêbado, não sei o que. Ele arrumou um emprego num bar, ele era garçom de um bar, que ficava no pé do Monte Palomar, onde tinha um observatório, onde tem um grande observatório, já foi o maior observatório do mundo. E lá passavam os astrônomos e tal. Tem uma referência, eu não consegui encontrar, mas tem uma referência desse George Adamski, daquele cara do Cosmos, como é que chama aquele físico? Carl Sagan, falando assim: não, eu conheci esse cara é doido, era garçom lá do boteco que a gente ia e tal, os astrônomos todos iam e tal. Mas vocês vejam que o George Adamski não é qualquer um nesse meio, porque ele está ali com o Perego.
E o Perego não é qualquer um nesse meio. Tá certo? E tá com os dois seres ali, que eu não sei quem são, mas uma psicóloga suíça, né? Tá certo? E tem um acontecimento interessante na vida desse cara. Pode passar aí. Pois é, isso aí é uma medalha, né? Uma espécie de... Aqui está escrito Concílio Ecumênico Vaticano II, et unum sint, que sejamos um, né? Que sejamos alguma coisa assim, né? Unum sint seja um. Sejamos um, seja um. Ali é o Papa João 23, né? Sobre essa medalha tem uma coisa que aparece na biografia do Jorge Adamski, muito interessante, que pode passar, que é a descrição de um suposto encontro, que ele teve com o Papa João 23 para entregar para ele um comunicado dos extraterrestres ao Papa. Ele conta uma história aí que a biógrafa dele fala que ele foi com ele até o Vaticano, ele entrou por uma porta que não era a porta principal, e depois de 1 hora ele saiu de lá todo feliz, mostrando essa medalha que ele ganhou do Papa João 23, mas foi no Vaticano sem marcar audiência, sem nada, etc. Isso provavelmente é uma mentira, mas que dá bem assim o universo mental dessas pessoas, né? Então ele foi entregar uma mensagem dos extraterrestres para o Papa, tá certo? O que mostra até uma coisa que ainda existia, né, em 1960, é que o Papa era ainda uma figura importante, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? As pessoas tinham uma referência, né? Então, depois dessa medalha aí foi analisada, disse que era uma medalhinha que o Vaticano, enfim, distribuía para as pessoas, enfim, deve ter pego mesmo. Dizem que ele já estava no final da vida, o Adamski, que ele queria chamar a atenção, que ele estava perdendo um pouco o Ibope, os likes dos vídeos dele no YouTube, né? Então essa também é uma figura estranha nesse contato do Vaticano, né? Tá certo? Pode passar. Bom, agora na nossa história entra o Monsenhor Corrado Balducci. Esse cara é top de linha, tá certo? Teólogo do Vaticano, oficial, exorcista em Roma por muitos anos, amigo pessoal do Papa João Paulo II, prelado da Congregação para a Evangelização dos Povos e Sociedade da Propaganda da Fé, núncio do Papa em Washington, não é brincadeira, tá certo? Pensei que o núncio era sempre o cardeal. Não, ele era núncio lá. Não, o Viganò não é cardeal, ele foi núncio também. Monsenhor já é um título de nobreza do Vaticano, não é qualquer um que tem esse título, né? Eu não sei exatamente como é que se ganha esse título, mas... Só lá no Vaticano Tem ou uma qualquer batina lugar? própria. tem batina própria. O padre deve usar. Os padres que são ordenados na Basílica de São Miguel podem usar. Pois é, mas Monsenhor lá em Roma é diferente dos Monsenhores. Não, Monsenhor, quando a pessoa tem um título de Monsenhor, o título de Monsenhor é um título dado, né? Ele não é Monsenhor não é só um título que você chama ele por respeito à pessoa. Não. Não, assim. Monsenhor é um título. Eu não sei como é que você ganha o título, não sei. É o que eu quero dizer. Se tem é porque vem de Roma. Sim. O que eu queria entender é se ele é Monsenhor, um Monsenhor em Roma é diferente dos outros Monsenhores. Não. É isso que eu quero dizer. Não. Porque eu entendi
Monsenhor é geral. É porque é quando se torna mais velho. tem Não anos. é. Não é. Então, por que esse cara é importante, né? Pode passar, Henrique, eu vou falar, vocês vão entender por que é. Então, numa entrevista de 1995, o entrevistador pergunta assim, Padre Balducci, que responderia a todos aqueles, que o senhor responderia a todos aqueles que afirmam que os alienígenas já se encontram entre nós. Ele começou a falar de alienígenas, né? Então ele deu muitas entrevistas. Padre Balducci, né? Descrição da fala, né? Já não podemos pensar, é verdade, não é verdade, são verdade ou são mentiras, se acreditamos ou se não acreditamos. Já existem muitas considerações que fazem a existência desses seres uma certeza. Não podemos duvidar. Mesmo que digamos que entre uma centena desses fenômenos só há, mesmo que digamos que 99 são falsos e um verdadeiro, é aquele que diz que algum fenômeno existe. Portanto, esse é o primeiro problema. Já não pertence ao âmbito da prudência humana duvidar, porque a prudência diz para ser prudente, mas não para negar. Isso é uma entrevista. Vocês imaginam, isso é uma figura top de linha do Vaticano, tá? Exorcista, inclusive. Vocês vão ver que, como exorcista, ele... Aguarde aí. Pode passar. 1998. Balducci disse a um entrevistador de uma revista, em 1998, que acreditava que as entidades OVNIs não eram demoníacas e que deveriam ser investigadas pela ciência e não pelo mundo dos anjos ou da Virgem Maria ou dos demônios, não como um incidente divino ou demoníaco, mas como uma realidade física. Veja, essa opinião, ela vem como uma autoridade miserável. Não é porque o cara é exorcista, era exorcista, né? Então isso causa comoção, escândalo, sei lá o que é a palavra que se deve usar, né? Certo? E é bastante recente. O Monsenhor Balducci, ele morreu em 2008, tá certo? Então ele conviveu com João Paulo II, né? E com Bento XVI, né? 2005, Bento XVI assumiu, né? Certo? Então essa coisa aí é muito forte, né? É muito forte, é muito enfática e muito carrega o peso da autoridade de um exorcista, né? Do Vaticano, tá certo? Pois bem, 23 de maio de 2006, Monsenhor Conrado Balducci disse que o México é abençoado com avistamentos de OVNIs. Ele disse que continuar a ser porta-voz da abertura da opinião pública e da atenção da igreja para o povo das estrelas. Então ele é porta-voz do povo das estrelas. Ele se colocou assim, né? Vou pedir ao Vaticano que dedique uma festa religiosa, Cristo, o Rei do Universo, para incluir todos os seus habitantes. Monsenhor Balducci recebeu o prêmio internacional Jorge Adamski, tem um prêmio internacional com o nome do cara, com o Sr. Edemborg, num evento em Roma. Vixe, gente, como é que... Nessa data, em 2006, teve um evento, né? Ele está falando do México, e tinha nesse evento um pesquisador de OVNIs do México também, fez palestra, né? Prêmio Internacional Jorge Adamski, né? Nesse mesmo evento, né, Monsenhor Balducci disse que o Vaticano está muito interessado nesse fenômeno e que ele foi designado porta-voz do Vaticano para esse fenômeno, mas ele quer ser mais, ele quer ser porta-voz dos povos das estrelas, né? Disse à audiência que tinha escrito uma nota sobre a importância da sua presença na X-Conference, em Washington, D.C., em 2005, ao atual Papa Bento XVI, e que também sabia que o falecido Papa João Paulo II tinha seguido as suas aparições na televisão falando sobre OVNI. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que assim, os papas assistiam
as aparições dele, as falas dele, e que se eles não negavam, de alguma forma fica subentendido, pelo menos, né? Se não concordasse plenamente, né? Então, ele acrescentou que na Bíblia Jesus é chamado Rei do Universo. Não é, né? Não é, né? Rei dos Exércitos. 66 vezes. E que nessa frase é entendido como o universo e seus habitantes. Olha. Existe tal variedade de espécies animais e vegetais no planeta? Não supomos que Deus criaria apenas um tipo de vida. Essa aqui é a tal... Deixa eu acabar de ler que eu vou comentar. Acrescentou Balducci: desejo ser sempre o porta-voz desses povos estelares, que também fazem parte da glória de Deus, e continuarei a chamar a atenção da Santa Mãe Igreja. Essa coisa de, assim, que o Deus não criou uma variedade aqui, por que ele não ia criar outras formas de vida? Essa é a tal famosa... Não, a famosa alucubração de Fermi, né? Não é hipótese de Fermi, não, conjectura de Fermi. O Fermi era tão famoso que até bobagem que ele falava, eles escreviam como conjectura. Me lembra aquele filme do Tom Hanks, o Forrest Gump, né? O Fermi, diz a historinha que o Fermi estava numa noite estrelada lá no deserto, onde ele estava fazendo a bomba atômica, olhou para o céu e falou: meu Deus, quantidade de mundos, não é possível que Deus não criou vida em outro mundo. Isso é uma bobagem, né? De um tamanho, ele devia estar tomado uma... Mas registrado como conjectura de Fermi. Essa é a mesma bobagem. Só dar uma nota aqui, que esse negócio de vida do universo, provavelmente aquele negócio da hermenêutica histórico crítico, né? Eles pegam aquele termo Sabaoth, interpretam tipo como forças cósmicas. Não, é claro. Aí que eles pegaram o universo. Tanto é que na Missa Nova tem, né? Justamente. Essa é a justificativa dele, né? Deve ter mesmo. Então veja, esse cara é top no Vaticano e está falando essas coisas. Não é de se jogar fora isso, né? Em termos da influência disso, dentro do próprio Vaticano, dentro da própria estrutura do Vaticano, dentro dos próprios jesuítas, né, que estão pesquisando lá nos observatórios, né? Pode passar. Ele deu essa liberdade para ele. Sim, os papas, né? Então, houve 3 conferências sobre OVNIs dentro do Vaticano, tá? Todas, como é que fala isso? Feitas, promovidas por essas cifras aí. Council of International Federation of Advanced Studies. Bonito, né? Estudo já é bonito. Estudos avançados, aí já é uma sofisticação que... Então, quem que dirigia esses cifras, né? Alfredo Magenta, membro do Comitê Científico do Centro Nacional Italiano de Ufologia. Que coisa! Membro do Comitê Científico do Centro Nacional Italiano de Ufologia, mais conhecido como a sigla CUN, que é também o representante da Europa Ocidental do Conselho de Regulamentos de Rádio, da União Internacional de Telecomunicações das Nações Unidas, uma agência líder em tecnologia das comunicações e um importante recurso tecnológico da nova ordem mundial. Então esse cara não era qualquer um, tá? Ele era engenheiro de telecomunicações que participava da área de regulamentos de ondas de rádio, né? Na comunidade europeia, tá certo?
Então, e não é uma coincidência que esse pessoal das telecomunicações, etc., estejam ligados à ufologia, tá? Não é. Depois eu posso compartilhar com vocês esse arquivo aqui, tá? PowerPoint. Ok. É, Obrigada. aonde que foi feita essa conferência, né? Em fevereiro de 2002. Pode passar aí. Então, essa igreja aí, linda. Igreja de Sant'Anna, no Vaticano. Chamada Sant'Anna de Pala... É Pala, não é Para, não. Palafrenieri. Sant'Anna dos Cavalariços. É uma igreja muito bonita. Tem várias fotos dela, se vocês depois procurarem na internet. Uma igreja católica romana dedicada a Sant'Anna no Vaticano, né? Não sei se dá para ver, mas lá no fundo tem a Sant'Anna com a filha dela. Com a filha dela. Nossa Senhora. Tá, ela está sob a jurisdição do vicariato da cidade do Vaticano e está localizada ao lado da Porta Sant'Anna, que é uma das portas fronteiriças da cidade do Vaticano e da... Isso é chuva, é? Pô, mas tinha sol há um tempo. Já está de volta. É bom, você deixa a moto aí. Então, entre a cidade do Vaticano e a Itália, né? Tá certo? Aí tem uma sala, a Sala do Bom Conselho, né? La Sala de Buon Consiglio, onde foi realizada essa conferência. Tá certo? A conferência foi intitulada OVNIs, acreditar ou não acreditar. Nós estamos dentro do Vaticano, na igreja da avó de Nosso Senhor, tá certo? Numa conferência sobre OVNIs, tá certo? Pode passar. Então, o Magenta, então, fala na conferência, né? Todos esses fatos e deduções lógicas tornam possível afirmar, sem sombra de dúvida, que os OVNIs existem. Se o que nos foi transmitido em crônicas passadas é digno de fé, eles existem há pelo menos 5 ou 6 mil anos, desde que existem testemunhos escritos e pintados sobre o assunto. Aí alguém na conferência, né, perguntou assim, se os extraterrestres eram reais ou figuras da sua própria imaginação, da imaginação do Magenta, né? Não estamos sozinhos no universo, respondeu Magenta, mas temos de esperar. Vocês imaginam então o clima da conferência, né? Dentro do Vaticano, sobre os pés de Sant'Anna e Nossa Senhora. Pode passar. Maio de 2010, teve uma outra conferência. Na conferência de 2002, teve uma reunião secreta. Não é? Mas em 2010, eles resolveram expandir essa reunião secreta bom, juntou uma opção de gente, né? Juntou uma opção de gente. O Magenta estava lá, mas também estava o tal do Vladimiro Bibolotti. Então, quem que estava lá, né? As pessoas, né? Mais ou menos 70 pessoas, todas apaixonadas por esse tópico, incluindo pessoal militar da mais alta patente, agentes de várias agências de inteligência. Aqui é importante mencionar isso, né? As agências de inteligência de vários países, né? Maçons
jesuítas influentes e vários membros do clero e aqueles que pertencem à hierarquia do Vaticano. Então, a nossa presença no Vaticano, falou o Bibolotti, deve-se ao fato de a Santa Sé estar aberta a todas as vozes. Que coisa bonita, né? Magenta está no centro desse estranho movimento de ufólogos italianos, ligados ao Vaticano e à nova ordem mundial. Então, Magenta é uma figura muito influente no Vaticano, né? Tá certo? Não sei por que conexões, mas deve ter fortes conexões, né? Para conseguir a igreja de Santana, para conseguir a sala de reuniões, para juntar tanta gente importante, não é qualquer um que faz isso, né? Vocês podem imaginar. Pode passar. 2013, outra conferência, não é? Abril, já era o Papa Francisco, não, né? Foi no final? Não. Eu acho que foi por aí. Foi máximo, não é não? O verso 16 renunciou em fevereiro. Então já estava sob o Papa Francisco. O Cifas regressou ao Vaticano, chefiado por Alfredo Magenta e Vladimiro Bibelotti, secretário-geral do Cifas e agora presidente do CUM, o Centro Nacional Italiano para Estudos Jovens, originalmente criados em meados dos anos 60 pelo falecido maçom Giancarlo Barattini e pelo atual secretário Roberto Pinotti, também maçom, que tem uma colaboração de longa data com a superestrela da ufologia, Dr. Stephen Greer. Vladimiro Bibelotti disse a um jornal: devíamos procurá-los por causa de uma civilização superior, procurá-los os OVNIs, os ETs. Podemos obter respostas úteis. O fato é que o tempo ainda não está maduro para o fazer. Então, 3 conferências no Vaticano sobre OVNIs, né? No 2002, 2010, 2013. Vocês imaginam o tanto de encontros que não foram conferências e que não foram registrados, né? Porque quando você pega militares de alta patente, que devem estar na OTAN, nos vários cargos de alta patente dos países europeus, quando você pega pessoal da telecomunicação, quando você pega agência de inteligência, essas conferências são só para mostrar para o público, né? O que se passa internamente ninguém sabe, né? Tá certo? Pode passar. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Pode. Esse CIFAS e esse CUM, eles são órgãos do Vaticano? Não. Não? São órgãos de ufólogos. Ufólogos com grande influência no Vaticano. Bem, aí vem o famigerado telescópio Lúcifer do Vaticano. Então, o Vaticano, ao longo da década de 80, ele participou de um consórcio, a Specula Vaticana, né? Participou de um consórcio para a construção do maior telescópio do mundo. É hoje o maior telescópio do mundo. Não passa, não. E esse telescópio, ele foi denominado Lúcifer. Assim, não tem nada mais estranho do que isso, né? Nada mais estranho do que isso. Isso é do Vaticano mesmo, Pois é. Esse conjunto de telescópios lá no Monte Graham,
na área desértica ali como é que chama aquele estado lá dos Estados Unidos? Arizona. Por que os telescópios são preferivelmente construídos em áreas desérticas, né? Por causa da umidade do ar, que é baixa, que deforma menos a luz das estrelas, né? Esse telescópio é o que há de mais avançado em termos de telescópio do mundo. Ele é binocular, né? São dois telescópios que trabalham em conjunto na formação da imagem. Ele equivale a um telescópio de uniocular de mais ou menos 13 a 14 metros de diâmetro, não é? Toda pesquisa aí, apesar do consórcio, né, um consórcio de várias entidades astronômicas, toda pesquisa aí é liderada pelos jesuítas da Spécula Vaticana. O jesuíta que hoje é o diretor da Spécula Vaticana é aquele autor do livro que nós vamos comentar a partir da semana que vem. Então veja bem, olha o esforço que eles fizeram para dar o nome a esse telescópio de Lúcifer. Então, Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopy. Ele trabalha não com a luz visível, mas com a luz próxima da luz infravermelha, né? Sofre menos interferência da umidade, né? Então, Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopy, Utility, with Camera and Integral Field Unity for Extragalactic Research. Então, para você formar a palavra Lúcifer aí, você tem que pular várias palavras, né? E encaixar outras ali. Então, não é possível que isso surgiu por acaso. Esse nome, tá certo? Não é possível. O curioso é que quando você procura isso na internet, tem vários checadores de fatos que falam que isso é mentira. Eles negam isso. Hein? Eles negam esse É. O Vaticano ficou tão preocupado com a reação que eles deram um apelidinho bonitinho para ele, Lucy. Só que Lucy é o título de uma revista da Teosófica, famosíssima, da década de 40. Essa sociedade teosófica, não sei se vocês sabem, né? Foi digamos assim, o movimento mais forte e fundamental para a criação da ONU. Tinha os fabianos nela também. Muito ligado aos fabianos. Os fabianos muito ligados a Madame Blavatsky, né? Aquela bruxa. Os Beatles têm uma música também com esse negócio, mas que é o nome dela? Não sei. Não, isso aí tem a ver com LSD. Lucy in the Sky with Diamonds. LSD. Mais ou menos uma coisa. Só dizer o seguinte, só volta lá. Esse investimento aí já está na casa, nesse monte aí, já deve estar nas casas dos 400 milhões de dólares. E esse nosso amigo aí está... A linha de pesquisa principal, tem várias linhas de pesquisa para um telescópio desse, né? Mas a linha principal é a procura de exoplanetas, que são aqueles planetas que estão orbitando estrelas, que têm, digamos assim, uma condição mínima de abrigar a vida. Esse é o conceito de exoplaneta. Se vocês entrarem no site da NASA, a NASA tem uma continha
de quantos exoplanets já foram descobertos. Planetas que se supõe que orbitam uma estrela que está a uma distância da estrela, que pode ser que a faixa de temperatura desse planeta esteja na faixa de temperatura da Terra e que lá possa ter aquela sopinha primordial, da onde todos nós sabemos que nós surgimos, daquele raizinho, aí fez os aminoácidos. Bom, aí parou a história, porque ninguém passa dos aminoácidos, não é isso? Porque aí é só imaginação. Aí os aminoácidos começaram a olhar um para o outro, piscar e tal, né? Aí formaram as proteínas, isso é a área da Giovanna. Então lá naqueles outros planetas, possivelmente pode ter havido a mesma fábula, pode ter passado nesse planeta a mesma fábula que eles contam que passou no planeta Terra, né? De fábula em fábula, nós vamos gastando 400 milhões aqui, 500 bilhões ali, para fazer essas estruturas, né? Óbvio que tem outras linhas de pesquisa aí, mais interessantes, digamos assim, do meu ponto de vista, né? Mas esse observatório é uma coisa extraordinária. As fotos de dentro dele, do sistema de direcionamento, é um negócio do outro mundo mesmo, né? Mas, Lúcifer, quer dizer, veja, do ponto de vista nosso, católico, né? Não tem nada escondido aí, né? Porque assim, a gente sabe quem é que está comandando o show, né? O próprio nome diz, né? Bom, dessa história toda, não se admira as notícias que a gente tem recebido ultimamente, né? Pode passar aí a... Então a NASA parece que está contratando teólogos, né? Porque agora aquela coisa a NASA precisa da consultoria de teólogos, porque, poxa, nós estamos aí numa fase que ou nós contratamos teólogos ou a humanidade vai enlouquecer com a iminente descoberta dos ETs. Né? Qual o impacto que isso vai ter? Né? E é interessante que eles, já 2 vezes eles falaram, tem que ter paciência, vamos aguardar. Vai ter um evento, né? Isso. Vai ter um evento. Então, eles estão preparando isso há muito tempo, né? Como essas coisas que estão acontecendo aí, pandemia, essas coisas, você prepara por longo tempo, né? Agora, eu tirei essa notícia propositalmente da Unicinos, né? Que é uma entidade ligada à igreja de alguma forma, meio esquisita, não sei como. Não, eles são só... Jesuítas. Não, está ligado à igreja, de alguma forma. Mas, eu já vi alguma coisa assim, são privados. São, eles são mesmo. Demônios, né? Eles matam a gente de ódio. Não é assim, não. A minha não mata porque eu não leio nada deles. Mas enfim. Então isso aparece no site da Unicinos, né? Isso é uma das consequências de toda essa loucura que eu estou resumindo aqui para vocês, né? Pode passar. Isto é dinheiro. Olha como é que eles estão interessados, né? Padre aconselhará a NASA sobre o que fazer se a vida alienígena for descoberta. Esse padre é anglicano. Dizem que é uma sumidade nesses assuntos, né? Então, então veja, o que significa esse movimento da NASA? Isso é um mistério para mim. Não é assim. Parte é um mistério para mim, né? Quer dizer, o que se está preparando com isso é uma coisa grandiosa. Ninguém sabe o que é, mas que é grandioso é. Esses movimentos, eles não são simples.
eles não são por interesse, digamos, científico, ou o que quer que seja. Vocês vão ver que o livro do padre Consolmonho, que nós vamos ler detidamente aqui, ele já é um livro preparatório para nós, católicos, sobre o advento dos extraterrestres. Entre nós, né? Então, notícias que circulam, né? Muito atualmente, né? O Papa Francisco, eu já passei para vocês, até esqueci de colocar aqui, né? Dizendo que batizaria os extraterrestres, não é? Não é assim? Então, assim, esse assunto está escalando de uma tal forma que é estranho, não é? Dentro e fora do Vaticano. Por exemplo, as recentes, de 3, 4 anos para cá, as recentes imagens que estão sendo liberadas para o público, supostamente gravadas por forças aéreas de vários países, pela marinha de vários países, de supostos avistamentos de OVNIs, né? Que é uma coisa que essas entidades, elas sempre negaram a existência dessa coisa, né? Força Aérea dos Estados Unidos, do México, de países asiáticos, enfim, o que está se preparando? E aí a igreja, isso que eu estou falando, né? A igreja é um player nesse jogo, certamente é um player, né? É uma coisa ainda não para mim não é claro o que está acontecendo, não, né? Tem mais alguns slides que eu quero comentar depois alguma coisa mais geral. Volta aí. O senhor disse, está escrito, né? Padre aconselhará. O senhor disse que a gente não sabe. Mas do jeito que eles colocam, no texto aparece que ele é anglicano. Mas é claro. A maior parte só lê isso aí, né? Não me admiraria que fosse, sabe, católico? Porque tem muitos padres que gostariam de aconselhar a NASA, né? Mas aí nasceu uma outra área da teologia. Vocês achavam que existia teologia dogmática, teologia geral, teologia moral, não é isso? Então vocês ligam assim: São Tomás de Aquino, São Francisco Maria de Gregório, não é isso? Agora tem a exoteologia, que é o quê? Eu não estou lendo ali? Theological explorations of intelligent extraterrestrial life. Então, exploração teológica da vida extraterrestre inteligente. Olha que área bonita, né? Eu peguei só esse livro, que é o livro que eu comprei. Mas se vocês forem na Amazon, vocês vão encontrar rios e rios de livros dessa exoteologia, tá certo? Esse livro tem 800 páginas. Hein? O senhor é um guerreiro. Comprei, li várias partes. Vocês fazem o que eu não faço por vocês. Você viu? Eu não faço por vocês. E nem um cinzeiro eu tenho aqui. Mas então, aqui veja, gente, esse negócio
Aí na Amazon. Exploração da vida Exploração teológica da vida extraterrestre inteligente. Coisa linda. Porque o STF burro, Não, o STS burro não está. tem alguma coisa que ensinar. Só olhar. Só o gênio. Só o pegadeiro. Então veja. Que, se vocês tinham a impressão de que a loucura tinha algum limite, agora vocês não tem limite. Tá certo? Então. Que está havendo alguma coisa, todo mundo que tem olhos para ver, está vendo. Está vendo que tem alguma coisa nessa área que eles estão preparando. Os mesmos poderes que preparam tudo no mundo, né? O que vem a ser isso, ninguém sabe. Outro dia eu vi alguém fazendo a pergunta para o Alexandre Costa, numa das lives dele. Ele fala exatamente isso que eu acabei de falar. Tem alguma coisa sendo preparada nessa área de ETs. Diz ele que ele também não sabe o que é. Tá certo? Eu falei para vocês, lá em outubro, quando a gente começou, né? Que à medida que a atenção da gente é voltada para esse assunto, começa a pipocar notícia. Que a gente começa a perceber. Né? Outro dia saiu um conto do dono da editora da Núbio, um texto do Diogo, em que ele versa sobre essa coisa do ET, que na juventude dele ele tinha sido envolvido, depois passou, ninguém falou mais nada sobre isso. Mas agora tem um volume de informação que está vindo a público, que é uma coisa impressionante. E ele no texto, ele deixa essa mesma impressão, né? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Tá certo? Na igreja e no mundo, ninguém está entendendo nada, porque a igreja hoje, ela funciona como uma espécie de ONG, de repercussão das coisas do mundo, né? Eu não falo isso com desrespeito nenhum, porque é o que a gente vê, né? Ela, como a gente está vendo nas leituras matinais, né? A igreja há muito já se prostrou diante da ciência moderna, há muito. E é claro que isso é só uma evolução, né, dessa prostração, né, da igreja. Né? Então, o que é particularmente lamentável para nós, né? Mas nós temos que encarar. Né? Como é que a gente vai encarar? Né? Nós vamos ler um livro de um astrônomo, chefe da Espécula Vaticana, diretor do Lúcifer. O que ele tem a nos dizer sobre isso? Tá? Pode falar. Nós não sabemos o que vai acontecer. Alguma coisa pode acontecer. Ele vai nos dizer isso. O nós é generalizado enquanto o final que estão por aí. Porque a gente sabe exatamente. Não, a gente sabe. Não, o que vai acontecer? Porque, veja bem, o que eles estão preparando, parece, é um encontro com um ET de verdade. Que a gente sabe que não pode acontecer. Quer dizer, até que pode. Mas o encontro com esse ET de verdade será um encontro com um demônio. Não, pois é, mas eu não sei como é que eles vão fazer isso. Como é que isso vai acontecer no mundo? Em que momento? Em que situação? Eu não sei os desígnios de Deus. Não,
Ele já mandou uma coisa muito pior para nós, que foi o dilúvio. Pode ser que ele mande outro, ué. O funcionário dos filmes está ficando muito sério. Não, isso é uma coisa. Isso é uma. Não, peraí. Isso é uma das coisas que eu não comentei com vocês. As 10 maiores bilheterias do mundo, de todos os tempos, 7 são filmes sobre ETs, tá? Veja a grandeza da coisa. Isso desde 1960 e pouco. Hein? Por quê? Primeiro, porque nós somos sofisticados. Veja bem, nós somos modernos, sofisticados. E nós adoramos coisas tecnológicas. E quando você fala para uma pessoa sem muita formação que os caras construíram um veículo que voa a velocidade da luz, faz movimentos abruptos, muda a direção da coisa, etc, etc, todo mundo fica fascinado. Todo mundo fica fascinado. Dizem que inventaram, né? Dizem que inventaram o carro que voa. Mas é tanta coisa que dizem que inventaram. E fica tudo navegando nesse mesmo universo, né? Não sei. Assim. Eu vejo coisas assim acontecendo que me mostram que eles não sabem nada, né? Eles tentaram reproduzir, por exemplo, não sei se vocês viram, um veículo parecido com o módulo lunar, o famoso módulo lunar, que saísse do chão assim na vertical, né? E depois pousasse na vertical. Acho que foi a Tesla. Pô, o trem não funciona. Tá certo? Hoje, né? Com a tecnologia de hoje. O trem não funciona. Em 69, claro. E outra coisa, hoje quando você vê esse veículo levantando voo, ele até levanta voo. O chão é de concreto. Ele arranca o concreto do chão. Mas na Lua, que é fofinha, não levantou poeira. É porque a tecnologia era diferente. Não, eu vou reportar que um astronauta atualmente falando isso, que eles vão voltar à Lua. Vão? Mas eu estou vendo que eles hoje, como é que eles conseguiram esse sinal para passar O Van Allen. Estão procurando essa informação. A reação do Ronaldo. Tem uma entrevista interessante sobre isso. Tem entrevista interessante sobre isso, sobre Van Allen. É que eles perguntaram aos 3 primeiros astronautas que pousaram na Lua: escuta, mas e o cinturão de Van Allen? Eles falaram assim, mas na época a gente não sabia. Aí não viu porque a gente não sabia. Teve um outro que falou, não, o cinturão é em forma de orelha de Mickey. Tem gente. Eles passaram pelo ar. Exato. Eles não saíram do forno para esperar pelo pastor. Tem. Então assim, esse negócio assim, inventaram o carro voador semana passada. Pra mim, isso aí é tudo. Eu nem dou muita atenção para isso, não, entendeu? Descobriram a partícula de Deus. Já estava discutindo. Bóson de Higgs. O que eu fiquei dessa história é que isso, eles estão sempre colocando coisas que na cabeça da gente parecem impossíveis e tornando real. E são impossíveis mesmo. Então, em algum momento, eles podem... Pois na verdade é isso. Eu acho que a humanidade, pelos números, né? Pois pelos números, né? Vocês viram a pesquisa que eu mencionei aqui, né? Pelos números de pessoas que acreditam em objetos voadores não identificados, que já viram algo parecido com um OVNI, eu penso que a humanidade já está bem preparada para alguma coisa que vai ocorrer aí pela frente.
não é? Como dizem o pessoal, né? Não, mas vai ter que esperar mais um tempo. Vamos ter que aguardar. As pessoas gostam desse produto, elas gostam dessa. Gosta dessa movimentação. Gosta. Esse movimento aleatório das coisas, né? Sempre. Eu não a admiraria, e aí já é uma profecia, a profecia do Anguete. Antônio Emílio Anguete. Por exemplo, a Ana Paula e a Juliana não vão ouvir a profecia do Anguete, elas estão conversando. Já falou, cansou, já falou. Eu não assisto. Pode até já ter aparecido isso. Mas a minha profecia é que numa novela da Globo, em algum momento, vai ser sobre, ou vai girar em torno de ET. Vai ter um personagem ET. Tem foto? Vai ter. Mas na resposta teve mutante. Mas mutante é um pouco diferente, né? Mutante é um pouco mais inacreditável, digamos, que ET. Eu não duvido que vai aparecer algo parecido com isso aí, tá? Porque as coisas, elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Quando a gente ouve, por exemplo, aquele programa que tem na History Channel, daquele cara com o cabelo espetadinho assim, aquele cara é repugnante. Muitas vezes ninguém ouve aquele cara. Se vocês puserem OVNI, não caiu nada aí ainda não, né? Se cair aqui, nós terminamos abruptamente. Não, tá na foto do cara. Não, então, tem personagens. Esse cara aqui, ó. Olha lá, olha o cabelo dele. Não, esse cara é. Pois é, esse cara ele é repugnante. Assim. Mas, Existe, será? não, existe. Ele não é holograma, não. Eu acho que ele é igual a Buda vagabundo. Tá? Então, assim, esse cara do History Channel não é um cara assim. Ele não se qualifica para ser um garoto propaganda do fenômeno. Mas os filmes sobre são impressionantes, né? Os filmes de Hollywood são impressionantes, né? E a gente conhece o histórico de Hollywood, né? Como é que eles prepararam as coisas ao longo das décadas, né? Para tudo que acontece no mundo, né? Então é isso, quer dizer. Agora, na próxima semana, olha o que eu fiz também, o Léo. Não só comprei esse livro, mas eu traduzi o livro do astrônomo-chefe da Espécula Vaticana. Tá, coloquei notas de pé de página, apêndices. Tá certo? E aqui, ó. E aqui, ó, cinzeiro de plástico. Isso é uma coisa. Aquele autor do ex-Vaticano, é esse? A história desse livro é engraçada. Hein? Voltou ao domínio público. Naquela época estava fora do domínio público. É curioso, né? Enquanto Bento XVI era Papa, o livro estava proibido. Só depois que ele foi escrito, se não me engano, em 2005, né? Então nós vamos passar a lê-lo e comentá-lo aqui na próxima aula. Eu vou reenviar para vocês o texto, porque eu tenho certeza que ninguém mais sabe desse livro, porque eu enviei para algum lugar que ninguém mais acha, né? Porque vocês falam demais. Então o negócio fica para trás. Tem que mandar isso para todo mundo. Na hora de mandar, tem que fixar.
Não, mas eu mando de novo para vocês. Eu mandei o outro texto que eu também traduzi e mandei o livro. Mas eu mando o livro depois, antes da próxima terça-feira. Tá certo? E era isso que eu queria. Pelo que eu estou entendendo, é o que ele traduziu, então de 47 páginas. Eu acho que é isso. É 40 ou 50 páginas. Então aquele é só mais? Ué. Ele é o livro do. Eu vou tentar fazer o mesmo esquema que nós estamos fazendo aqui hoje, com o PDF. Vocês acompanharam a leitura também. E a gente passa o PDF aqui e vai lendo e comentando, que eu acho que é mais fácil. Agora que o Henrique. Tá certo? Então, antes que acabe a luz, vamos rezar, encerrar. Depois a gente vai ter que ficar aqui mesmo, porque não vai ter jeito de sair.